Olá, candidato, tudo bem? Bom, meu nome é Júlia Andrade, eu sou professora de discursivas para concursos públicos e se você vai estudar para a prova civil do Rio Grande do Norte, vai estudar redação, ou seja, discursiva, eu te convido para estudar comigo no Primeira Turma, que é o www.primeiraturma.com.br, em que a gente vai trabalhar 10 temas de discursivas com base no último edital que foi feito pelo CESP. Naturalmente, se houver mudança, nós vamos mudar também, adaptar o concurso à banca. E você vai treinar comigo 10 temas de discursivas, podendo o quê? Ter acesso às respostas deste tema, acesso a modelos, a observar o que o CESP mais cobra nas suas últimas discursivas e mais cobrou nos últimos concursos que foram feitos recentemente, tá? Bom, eu te convido para você continuar esse vídeo e seguir comigo, porque eu vou deixar uma série de dicas bem importantes para você que vai fazer esse concurso. Bom, a dica que eu trouxe para vocês aqui, é sobre discursivas, sobre a estrutura da discursiva, e depois eu vou falar um pouquinho sobre interpretação de texto, porque no último concurso que vocês fizeram para a Polícia Civil, o que aconteceu? Vocês fizeram uma prova discursiva, baseada em conhecimento específico, e fizeram uma prova de português de múltipla escolha. Então eu vou falar um pouco sobre a importância desse tipo de prova. Primeiro eu vou mexer na discursiva. O que caiu na época do concurso, da Polícia Civil do Rio Grande do Norte lá para trás, em 2008, que foi o último concurso. Por isso que esse concurso agora é tão importante, porque é um acúmulo de necessidades de contratação. Então vejam só, caiu uma discursiva que se baseava no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, pedindo conceitos, distinção entre criança e adolescente, ou seja, uma série de questões que tem a ver com um conhecimento específico. Isso em 2008. Gente, o que vem acontecendo mais recentemente? Porque quando a gente pensa em discursivo, a gente tem que atualizar o que a banca vem fazendo. Ora, a banca de CESP virou, mais atualmente, o quê? Sebrasp, já começa pelo nome. Então, falou Sebrasp e a mesma banca CESP. Então, eu vou falar desta banca aqui, porque foi a banca que fez o último concurso. Naturalmente, quando, ao ser divulgada a contratação, ao ser divulgada a contratação da banca, e se sair uma banca diferente, eu vou gravar vídeo de dicas com uma banca diferente, vou adaptar o curso para atender essa banca, essa história toda. Bom, se eu for as últimas questões feitas para carreiras policiais, pelo Sebrasp, que é o mesmo que CESP, por exemplo, eu peguei aqui o concurso que foi para a Polícia Federal, você pode ver aqui, ó, o DPF, na verdade, o Departamento de Polícia Federal. A questão que caiu para a Polícia Federal caiu relacionada à questão do menor novamente, mas dentro de uma outra tônica, dentro da questão da responsabilidade penal, ou seja, da redução dessa responsabilidade penal. Perdão, da redução dessa maioridade penal, tá? Então, a banca trouxe esse assunto sob uma nova roupagem. Não mais sob uma roupagem técnica, mas sob uma roupagem que tem a ver com conhecimento técnico aliado a atualidades. Então, assim, eu sugiro que vocês que vão se preparar para o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, vocês se preparem para discursivas que têm essa correlação de algum conhecimento técnico com atualidades. Por quê? Porque todas as discursivas que o CESP tem feito mais recentemente, saindo, por exemplo, excetuando-se a área fiscal, excetuando a área de controle, as discursivas têm sido sobre conhecimentos gerais, certo? Em peso. Mas sempre é claro que você aproveita o seu conhecimento específico e atrela esse conhecimento específico aos itens que a banca vem pedindo, tá? Você pode ver, isso aqui foi o concurso, por exemplo, da Polícia Federal. Logo em seguida, houve o concurso, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, em que a banca cobrou o papel da PRF no combate às infrações de trânsito. Então, veja que a banca joga um conhecimento atual para que você possa usar ferramentas de conhecimento específico, tá bom? Então, este é o caminho, o melhor é você seguir por este caminho, porque vai ser a melhor saída. Por exemplo, a gente tem como grande acontecimento de 2020 o quê? A pandemia da Covid-19, uma pandemia triste, uma pandemia que está assolando principalmente o Rio Grande do Norte, a gente sabe disso, como que isso tem sido complicado, e a polícia tem um papel preponderante, bem ou mal, à frente dessa pandemia, Por quê? Porque a polícia, em primeiro lugar, o agente ele está exposto, bem ou mal, porque ele vai ali, ele precisa atender a população, o serviço
de segurança pública é um serviço contínuo, não é? Então ele tem que ter toda uma dinâmica para não se contaminar e nem disseminar esse vírus, não é? Ele tem que combater, por exemplo, fraudes que acontecem em função do próprio vírus, né? Desvios de, vamos dizer assim, a instauração de inquérito em razão de desvio de verba pública, por exemplo, para compra de equipamentos ou de medicamentos ou mesmo de EPIs para esse setor. Você tem, por exemplo, né, a oferta de remédios miraculosos na internet, então há toda uma investigação em cima disso. Então, o tema da Covid em si é um tema que traz muito trabalho para vocês numa prova, por exemplo, de polícia civil, certo? E que pode ser tema da sua prova. A gente tem um aumento da violência contra a mulher neste período, embora tenha havido uma redução do roubo, uma redução do furto, ou seja, crimes comuns que aconteciam no dia a dia quando havia aglomerações. Agora a gente não tem tanto esses crimes, mas temos estelionato acontecendo na internet o tempo todo. Temos agora, né, usa essa expressão estupro virtual. Então tudo isso é coisa para se pensar no período de quarentena, para quem vai fazer prova, porque vocês vão enfrentar a prova logo depois que houver um arrefecimento dos problemas deste período. Então, bem ou mal, vocês têm que ter já um bom conhecimento desse processo todo, tá bom? Bom, gente, fazer discursiva para o CESP é difícil? Não, não é difícil. Claro que todas as dicas que eu dou aqui para vocês, estou atualizando essas dicas conforme as últimas correções, bem recentes mesmo. Você já sabe, né? Eu vou pegar aqui pelo próprio tema da PRF, que você terá que responder a estes itens na ordem, né? Como se fosse uma redação única. Sabe que precisa praticamente copiar o item, os termos próprios do item antes de dar a resposta que o CESP quer. Então, isso daí vocês acham na internet, essa dica, com todos os professores discursivas. É o mais comum, tudo bem? Como é muito comum, hoje todo mundo faz isso. Então, o que a banca faz? Ela tem cobrado algo a mais. Ela tem cobrado o desenvolvimento da redação do item. Como assim? A banca tem cobrado itens de clareza, de organização, de progressão textual, que são itens de redação. Ela tem sido um pouco chatinha. Você vai ver isso aqui, olha só, vou te mostrar aqui um espelho. Eu vou pegar aqui um desempenho de um ex-aluno, Fredson Cunha Barreto, não é? Eu estou divulgando o nome e o espelho dele exatamente porque foi autorizado para fazer isso. Você vai ver, por exemplo, aqui está o espelho dele de escrivão e você vai ver quando o aluno acerta a primeira vez, ele acerta sempre. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, aqui está o espelho da Polícia Rodoviária, certo? Ele também acertando todos os itens temáticos que foram propostos, seja um concurso logo depois do outro. Eu falo, o aluno quando aprende, ele aprende e sai disparado passando em concurso público. Basta passar no primeiro. Esse é o problema, não é? Então, por exemplo, você vai ver que no item de apresentação, o que acontece? A banca analisa a estrutura textual. Já faz alguns anos que o CESP incluiu esta análise de estrutura textual, em que ele vai analisar a organização das suas ideias em um texto estruturado. Isso não tem nada a ver com introdução, desenvolvimento e conclusão, não, tá, gente? Tem a ver com o cumprimento destes itens aqui na sua ordem, com a forma como você escreve. Então hoje tem que aprender a apresentar uma boa redação. Porque todo mundo já sabe, eu tenho que retomar o tema, eu tenho que escrever com objetividade. Então, como isso já está na cabeça de todo mundo, a gente tem que fazer um esforço para cuidar da redação por dentro, tá bom? Outro detalhe interessante, não é que quero chamar a atenção de vocês, não é, sobre a questão da legibilidade, não é? A letra, vamos começar por ela aqui para poder ficar mais fácil. Professora, a letra tem que ser uma letra de forma, não é? Como é que seria esta letra, né, que eu vou usar? Pessoal, cuidado. Letra, não entre naquela ideia de que você vai conseguir modificar a sua letra. Você pode usar qualquer letra, você pode usar tanto a sua letra cursiva, não é? Por exemplo, se eu for escrever aqui meu nome em letra cursiva, como eu posso usar, não é, a letra de forma, fazendo a diferenciação formal entre maiúscula e minúscula, como eu posso usar também a letra palito, não é, que é o que a maioria de vocês, na verdade, costuma usar, sem problema nenhum.
Apenas tem que tomar um cuidado apenas para diferenciar maiúsculo de minúsculo. O CESP não está preocupado com isso. Você pode até misturar, né? Tem gente que escreve assim, mistura cursiva e por aí vai, sem nenhum problema. Júlia, minha letra é muito pequena, minha letra é muito grande. Sinceramente, sem nenhum problema, desde que você dê conta do seu texto. Por que não se perde nota em legibilidade? Gente, eu vou contar uma história para vocês entenderem. Para não fazerem da caligrafia uma panaceia, ou seja, uma tentativa de remediar aquilo que não se tem como corrigir. Tem gente que fala assim, eu tenho uma letra muito miudinha, acho que o examinador me reprovou por causa da minha letra. Não, esqueça. A nota de apresentação, muitas vezes, se ela é baseada na letra, os profissionais agem com muita discricionariedade. Por exemplo, houve alunos meus que fizeram concurso para a Cefaz de Alagoas, em que havia duas questões. Uma questão discursiva 1, uma questão discursiva 2. A área fiscal geralmente é isso. E o mesmo examinador, eram dois examinadores diferentes. Este aqui deu total, valia 1,5 a apresentação, e este aqui deu 0,94 para a mesma letra, os mesmos problemas, o mesmo aluno. Isso não aconteceu com um aluno só, não, aconteceu com vários alunos. Por quê? Porque eu trabalho com a fase recursal, os alunos mandam prova para mim. Então não adianta, esse julgamento é completamente discricionário, é um julgamento que o examinador tem, que depende, sei lá, da forma como o examinador entende a sua letra. Então não adianta você fazer caligrafia a esta altura do campeonato, porque você já é adulto. Você já viu uma pessoa adulta aprender um idioma? O cara vai aprender inglês ou francês sem sotaque nenhum? Falar como nativo? Você já viu? Não tem como. Então o processo de aquisição da linguagem, gente, tanto oral quanto formal, ele passa por sistemas nossos, são sistemas orgânicos. A nossa boca, o nosso aparelho fonador já estão formados. A gente já não tem mais esse sistema mole como tem uma criança. A nossa mão já tem um endurecimento, uma posição para caneta, que não adianta a gente fazer caligrafia, a gente pode até melhorar um pouquinho, mas já chegar na hora da prova, vem a pressão psicológica, a corrida contra o tempo, a caneta vai levar você a escrever de acordo com aquela zona de conforto da sua mão. A sua letra volta. Então não entre nesse discurso, tá? Não entre, não vai resolver o seu problema. O melhor, já que você não tem como adivinhar o que vai acontecer com o julgamento de legibilidade, é você garantir o conteúdo. É a melhor coisa que tem, tá bom? Bom, uma vez garantido o conteúdo, como eu mostrei para vocês aqui, neste bate-papo bastante sincero com vocês, veja só, o Fredson, que foi meu aluno para a Polícia Federal, ele tirou total em todos os itens avaliativos, chamados itens macroestruturais, não é? Perdendo apenas para a gramática, que eu não trouxe, mas a gramática no CESP vale muito pouquinho, tá? Tanto que se você não gosta de enfrentar a redação, tire seu preconceito, vá enfrentar a sua redação. Gramática no CESP desconta por erro, gente, algo em torno disso aqui, 0,04. A gente não tem nem meio ponto, nem um décimo sendo descontado, basicamente, da sua gramática. Então, cada erro equivale muito pouquinho. Você pode ver que no policial rodoviário, o Fredson fechando praticamente todos os itens também, os itens macroestruturais, uma prova feita alguns meses depois. Em vez de o aluno acaba até escolhendo o concurso para onde vai, né? O concurso que quer para si. Então, é isso que eu chamo a atenção de vocês. Uma vez aprendido, né, tudo dá certo. Bom, eu vou mostrar um pouquinho da redação do Fredson para você ver como que uma redação é bem composta por dentro, né? Eu vou pegar aqui o da Polícia Federal, isso que eu trouxe para vocês. Quando ele vai falar da proteção integral da criança e do adolescente. É o primeiro item de que ele trata e aqui ele vem, ó. A proteção integral da criança e do adolescente, tá vendo? Ele abre a sua redação com isso. Júnior, mas não tem que fazer a introdução? Não. Mas o CESP não mudou, Júnior, a partir de 2018? Não foi isso que aconteceu. Depois eu explico o que os professores andaram, professores mais novos, né, com menos experiência, andaram se confundindo com relação a essa obrigatoriedade de introdução. Não precisa, eu estou mostrando uma redação para vocês, estou mostrando a nota do aluno. A proteção da criança e adolescente, olha só, deve ser almejada pelo Estado. Então ele coloca a norma geral, né? E aí quando você vai progredir, ó, para isso, tá vendo? Tem a seu favor um sistema jurídico amplo, dos quais se destacam a Constituição Federal, a Lei 8.069, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Convenção Internacional de Direitos da Criança. Então, isso aqui
O Fredson tinha estudado para a Polícia Federal, por isso que ele sabia desses itens, tá? Essa proteção, preste atenção nos elementos que eu grifei, ó, para isso, essa proteção, veja, gente, que sempre que a gente inicia um período X, né, a gente traz a ideia central X e a gente vai entrar para uma ideia Y, que é a segunda ideia, tem que haver um pontinho de X aqui, X', antes de você seguir para Y. E quando você pular de Y para o assunto Z, né, tem que haver uma pontinha de Y' aqui. Então, quando ele fala para isso, ele usa esse pronome aqui para buscar a ideia geral. Ou seja, para a proteção ser almejada pelo Estado, né, tem que ter a seu favor o que é um sistema jurídico amplo. Né? E ele vai falar, ó, essa proteção, por que ele diz essa proteção? Porque por acaso ele vai falar, né, sobre os sistemas de proteção desta criança, certo? Então, ele usa esse pronome com SS para retomar a ideia anterior. Então, essa é uma dica muito importante. Sempre que você for introduzir um assunto novo, você tem que criar um vínculo com o assunto antigo, para que o texto se desenvolva. E é claro que existem técnicas, essas técnicas são amplas, por isso que é importante você fazer um curso de redação que traz esta informação, que te ajuda a escrever bem de modo que você possa, exatamente como o Fredson, tirar nota boa num concurso, tirar nota boa no outro concurso e se garantir, ou seja, superar a redação. O Fredson não entrou aqui no curso, quando ele fez o curso comigo, tirando notas altas, muito pelo contrário, ele entrou lá com notas na casa de 60%, chegou à terceira redação, foi progredindo, e num curso, por exemplo, imagina, o curso da PCRN tem 10 redações, e você sai muito certo do que tem que fazer na hora da prova, certo? Não tem muito o que pensar. Veja que são temas completamente diferentes, né? A pessoa sai de um concurso e vai para o outro, sabendo como desenvolver com muita segurança. Né? Eu me lembro, recentemente eu recebi um e-mail de um aluno, ele é até sargento, ele fez concurso para a área fiscal, numa cidade próxima à capital mineira, em BH, próxima a BH, não é? Belo Horizonte, e ele falando, olha, depois que eu fiz o primeiro curso que eu fiz para Controladoria Geral de outro estado e fui fazer para a área fiscal, eu não erro mais de redação. E esse aluno, ele tirou a maior nota do concurso inteiro. Então, quer dizer, porque o que eu estou falando para vocês aqui é exatamente o seguinte, uma vez aprendido o texto, absorvido o texto, gente, professor de português não escreve bem porque nasceu escrevendo bem. Ele escreve bem por quê? Porque ele fez curso. Né? E a mesma coisa, todo mundo tem capacidade de escrever bem porque a língua é materna, a língua é de vocês. Né? Então não tem muito essa problemática assim de eu não dou conta, eu não escrevo bem. Enfim, você pode ver que sempre o aluno vai usando as mesmas estratégias de desenvolvimento para fazer o seu texto, tá? Tudo bem? Bom, agora eu vou passar para as dicas de português, porque aqui é um vídeo de dicas, senão fica muito extenso. Vou falar um pouquinho sobre a prova de língua portuguesa. Pessoal, a prova de língua portuguesa, como já se sabe, no último concurso de vocês foi uma prova de múltipla escolha, tudo bem? Certo? Ok. Ocorre que, qual a diferença de uma prova de múltipla escolha para uma prova de certo e errado do CESP? Basicamente é o seguinte, na prova de múltipla escolha, prova que você tem opções de A a E ou de A a D, não é? Vou colocar aqui, peraí, ME, múltipla escolha. O que acontece? Você tem mais questões de interpretação de texto, um número maior, não quer dizer que não tenha questão de gramática. É claro que eu não posso pegar a prova de 2008 e achar que a banca está trabalhando daquele jeito, tá, gente? Não adianta voltar a prova da PCRN de 2008, porque mudou muito. Então, as provas mais recentes de múltipla escolha, que até vou dar dicas para vocês, olha, vocês vão achar essas provas em concursos de tribunais de contas, em alguns concursos da Cefaz, mais recentemente, e em concursos de TRS, tá? Há um peso por provas de múltipla escolha. Naturalmente vocês vão achar essas provas mais no site do CESP, o antigo site do CESP, é só clicar em antigos, né? Clique em concurso seleções, clique em antigos, você vai achar essas provas de múltipla escolha para esses cargos aqui, tá bom? E pode estudar, porque apesar de não ser polícia, tem provas também da PM, né? Com bastantes questões de múltipla escolha. Então vocês vão achar muitas questões de interpretação. Elas respondem por mais de 50% às vezes,
das questões do português da prova de múltipla escolha. Já a prova de escolha forçada, que é o certo e errado, há uma boa divisão. Você tem 25% de questões de interpretação de texto, certo? E mais ou menos 75% de questões são voltadas para gramática. Como a múltipla escolha também tem um percentual de gramática, qual que é a dica que eu dou para vocês? Gente, não deixem de estudar questões de certo e errado, visando principalmente o conhecimento gramatical do CESP, que é muito repetido. Então é importante que você também faça isso. E depois aprimore a interpretação de texto com a múltipla escolha, tá bom? Que aí vocês vão fazer bem o português, tá? No primeira turma, além dos 10 temas que a gente tem de redação, eu liberei para a primeira turma o meu curso de português do CESP, que tem mais de 30 provas comentadas e provas recentes, pega desde provas de 2018 até as provas mais recentes, não é? Que eu deixei também, liberei, tirei lá do meu curso turma de redação, então primeira turma, liberada aqui um conjunto de 30 provas de português, que está como bônus lá para vocês, tá bom? A gente também vai ter alguns encontros online, mas encontros ao vivo. Naturalmente esses encontros são gravados assim que liberarem o edital, para a gente falar sobre o edital, para a gente observar se houve alguma mudança, para a gente poder fazer um treinamento, tirar alguma dúvida ao vivo. Por quê? Porque a plataforma do primeira turma, ela nos permite essa interação. Essas aulas ao vivo não tem ainda uma agenda, tá, pessoal? Ainda não tem uma agenda, porque eu estou dependendo de liberação do edital. Mas, Júlia, se eu não puder assistir, não tem problema, elas vão ficar gravadas. O bacana da interação ao vivo, porque se você tiver alguma questão para resolver, eu estarei ali ao vivo com você, tá bom? Pessoal, o que é importante, não é, neste português, na parte de dicas, na parte de interpretação do texto? É você entender a organização de um texto. Um texto, em geral, traz na sua introdução a tese ou ideia central do texto. Essa ideia central é conhecida como ideia principal. E, geralmente, as primeiras perguntas de interpretação de texto são respondidas com base na introdução. Você não tem que sair lendo o texto 2, 3 vezes, tá bom? Depois vem o meio do texto, em que aparecem os argumentos e estratégias argumentativas que vão comprovar a tese, só serve para defesa da ideia central, certo? E depois nós temos a conclusão, que é outra parte muito importante nas provas do CESP. Por quê? Porque a conclusão confirma aquilo que está no início, não é? Ela geralmente confirma o que está no início. Então, sempre que você for fazer provas do CESP, olha a dica que eu vou te dar. Leia bem o início e o fim. Eu vou mostrar para vocês com base em questão do CESP. Por exemplo, isso aqui foi um texto extraído de uma questão do CESP. Você pode ver que é um texto um pouquinho extenso, olha só. É um texto que tem 4 parágrafos, não é um texto pequeno. E aí você imagina que no CESP você não tem um texto só mais hoje nas provas. Tem prova do CESP que tem 4 textos. Se você ficar lendo 2, 3 vezes o mesmo texto, você não consegue sair da prova de português, muito menos fazer uma discursiva. Não vai dar tempo, tá bom? Então qual que é a dica que eu dou? Leia bem o início, leia bem o fim, tá? Então vamos lá, olha só. Pra gente poder matar o início e fim. Vou te mostrar como que é fácil, ó. Aqui eu vou andar um pouquinho mais rápido, mas no curso é tudo feito com muita calma. A discussão sobre a participação dos analfabetos, então o assunto é sobre eles, na vida política nacional, né, remonta aos tempos do Brasil colônia e se mantém durante a formação da sociedade brasileira e os processos de reconhecimento de direitos e de visibilidade social das diferentes parcelas sociais anteriormente excluídas do processo democrático. Então está falando sobre participação de analfabetos na vida política. Eu vou ler aqui o finalzinho, ó. Por sua vez, a elegibilidade, que constitui o direito de votar e ser votado, direito de ser votado, perdão, em nenhuma oportunidade foi reconhecida aos analfabetos na história breve do nosso país. Pelo contrário, pouco se discute e pouco se discutiu sobre tal direito, e reiteradamente o tema vem sendo esquecido no processo de consumação de uma cidadania plena, com acesso a todos os direitos de participação política. Então veja que está falando sobre o quê? Os analfabetos estarem fora da participação política, principalmente terem direito à elegibilidade, né? Ela não é reconhecida em nenhuma oportunidade a estes analfabetos. Então, gente, quando vocês forem fazer questão de múltipla escolha, veja só. Aqui fala do período colonial, fala da promulgação da emenda constitucional. Veja que demora a falar dos analfabetos, eles só aparecem aqui em meados da questão, sendo que o assunto sobre eles é o início da conversa do texto. Então, a minha letra A não é a minha preferência por análise.
B, o caráter facultativo do voto pelos analfabetos. Falou sobre isso? Não, falou dos analfabetos estarem fora da competição política. Então, vou procurar uma melhor. C, a inelegibilidade, ou seja, veja que o direito de ser eleito não é concedido aos analfabetos. Ó, isso aqui está no finalzinho, isso aqui está no início e no fim. Impede que estes gozem do direito ao exercício pleno da cidadania. É isso. Veja que a conclusão foi muito importante, né? Porque lá no texto fala que a elegibilidade em nenhum momento foi reconhecida aos analfabetos. Então, eles são inelegíveis. Tá bom? Então, letra C. Veja que aqui está falando de Rui Barbosa, não é o assunto inicial do texto. Aqui até fala da participação dos analfabetos na vida política nacional. É uma reivindicação da população brasileira desde o tempo do Brasil colônia. Olha que interessante o examinador tentando te confundir. Tá falando que é uma reivindicação da população? Gente, quase foi isso. Só não foi porque o texto deixa claro que, pelo contrário, pouco se discute, então não há reivindicação, pouco se discute, pouco se discutiu sobre tal direito. Tá vendo como é que eu consigo matar? Se você ficar em dúvida entre duas, você vai exatamente ao início e ao fim do texto para resolver sua dúvida, tá bom? Vou aqui pegar mais um, ó. Aqui está o A junto com, na hora que eu colei, perdão, ficou errado, tá? Mas é a política tributária. Então vamos ver a questão, ó, a questão da Cefaz Rio Grande do Norte, uma das últimas provas de múltipla escolha, né? O texto organiza-se de forma a apresentar. Vamos lá. Então, atenção. Olha também, um texto. Agora você vai falar assim, Júnior, um texto só tem 2 parágrafos. Quando isso acontecer, o que você vai fazer? Lê o iniciozinho, não é? Tudo bem? E lê o último parágrafo prestando atenção muito pro final, tá? Deste texto. Então vamos lá. Ó. A política tributária não se restringe ao objetivo de abastecer os cofres públicos, mas tem também objetivos econômicos e sociais. Se fosse aumentada a tributação sobre um produto considerado nocivo para o consumidor ou para a sociedade, o seu consumo poderia ser desestimulado. Caso a intenção fosse promover uma melhor distribuição de renda, o Estado poderia reduzir tributos e etc. Então veja, ó. Por outro lado, se o Estado reduzisse a tributação do setor da economia, os custos desse setor diminuiriam, o que possibilitaria a queda de preços. Outro efeito, ó, já estou pegando o finalzinho, já entrei no último período. Outro efeito viável dessa política seria o aumento do lucro das empresas, favorecendo assim a elevação dos seus investimentos. Então veja que está se falando sobre tributação e o texto termina falando sobre os efeitos dessa tributação. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Argumentos em favor dos objetivos do Estado, né? Eu tenho que procurar alguma coisa ligada à tributação. Possíveis consequências. Consequências são efeitos sociais e econômicos da política tributária. Veja que esse aqui está muito boa. Ah, mas aqui ficou política tributária no final. Gente, mas o período é tão curtinho e, de fato, o final do texto fala sobre consequências, fala de efeito de você mexer na tributação, certo? Procedimentos da atividade de tributação, destacando sua natureza fiscal. Procedimento de atividade da tributação, ou seja, como tributar? Não. Defesa das ações governamentais mais efetivas no que se refere à política tributária. Defesa de ações mais efetivas. Ela está falando, se o governo fizer tal coisa, acontece isso. Se o governo fizer tal coisa, acontece isso. Então, são consequências, dependendo da decisão do governo. Razões para a diminuição de impostos, ser considerado mais benéfica do que o aumento destes? Não, o texto fala sobre aumento e sobre redução. Portanto, a melhor resposta é a letra B, que eu pego o finalzinho do texto e mato. Outra questão aqui da mesma prova, foi da Cefaz também, mas da prova agora de nível médio. Depende do texto que 4.000 anos antes de Cristo, né? Que em 4.000 anos antes de Cristo, então vamos lá, olha só o que a gente tem. Gente, um detalhe interessante. Eu quero só mostrar uma coisa nessa pergunta. Você já sabe, tem que ler bem o início e o fim. Mas você viu que a banca fez uma delimitação no tema? Colocando aqui uma expressão. Quando a banca delimitar o tema, você sabe que tem que ler início e fim. Procura observar em que ponta está essa informação. Porque se ela estiver no fim, então eu vou até minha leitura ao fim. Se ela estiver no início, então eu vou focar no início. Aí não preciso de ler as duas pontas, tá bom? Então, é mais uma técnica que a gente tem. Ó. Veja que essa data, né, 4.000 anos antes de Cristo, está no início. Se observar, ela não está no fim. Então, eu olho bem o início.
Peças de barro de 4.000 anos antes de Cristo, encontrados na Mesopotâmia, são os documentos escritos mais antigos que conhecemos. E o mais antigo desses documentos faz referência aos impostos. Naquela época, além de entregar parte dos alimentos que produziam o governo, os sumérios, um povo que vivia por ali, né, um dos povos que viviam por ali, eram obrigados a passar até 5 meses por ano trabalhando para o rei, certo? Então, quer dizer, eles tinham que entregar parte dos alimentos que eles produziam para o rei da Mesopotâmia. Então, vamos lá. Depende do texto que peças de barro foram descobertas na Mesopotâmia, também no início, com registro dos impostos pagos pela população da época. Veja só, vamos ver se é isso mesmo, ó. Tá bem, né? Ó, são documentos escritos mais antigos que conhecemos. Cuidado, hein? As peças de barro são documentos escritos mais antigos que conhecemos. E o mais antigo desses documentos, ó, um deles, o mais antigo, faz referência a impostos, né? Naquela época, além de entregar parte dos alimentos que produziam o governo, os sumérios, um dos povos que viviam ali, eram obrigados a passar até 5 meses por ano. Então, cuidado para você tomar um certo cuidado achando que as peças, né, traziam registros impostos. Não, a mais antiga dessas peças é que traziam registros impostos. Cuidado, hein? A moeda foi inventada? Não li sobre a invenção da moeda. Certo? Os povos da Mesopotâmia eram obrigados a trabalhar durante quase metade do ano. Os da Mesopotâmia, não. Os sumérios, está escrito lá. Se você observar bem, e bem lá na canetinha e conferir, os sumérios. Os ricos recolhiam impostos na colheita? Não, ele não falou dos ricos. Os alimentos produzidos pelos sumérios eram, em parte, entregues ao governo da Mesopotâmia. É isso que a gente leu, tá bom? Então, gente, veja, bem início e bem fim, tá certo? Portanto, se você gostou, quer ser nosso aluno, entre no primeiraturma.com.br, curso da PCRN, né, está saindo, ó, cuidado que essa data tem limite, tá? Ele está saindo nessa promoção, salvo engano, até o final do mês de julho, a R$ 195, divididos em até 3 vezes sem juros, ou em até 12 vezes, aí incide um jurinho, tá certo? Dá para você estudar, tem português incluído, é feito comigo, Júlia Andrade Viana, que sou uma das professoras mais antigas, talvez a mais conhecida professora de discursiva, talvez a mais experiente, né? Hoje nós temos muitos professores conhecidos, mas a mais experiente professora de discursivas para concurso, porque na época que eu entrei praticamente não tinha ninguém mesmo. Eu contava nos dedos das mãos quem dava aula discursiva para concurso. E você vai encontrar este curso em primeira turma com o português como bônus, né? Com aulas ao vivo depois de divulgado o edital. A gente vai falar bastante sobre a nossa preparação, tá bom? Então, seja bem-vindo ao concurso. A gente vai seguir a nossa preparação, gente, falando principalmente de questões mais atuais, ou seja, pegando modelos mais atuais de questões, até a gente ter o edital previsto, tá certo? Mas o teu curso dura até o dia da sua prova, tá bom? Beijo grande para você e ótima preparação para o seu concurso para a Polícia Civil.